Então, controles gerenciais, o que eu devo controlar no meu consultório? Então, essa é a aula de hoje. Lembrando que para você que tem vontade de fazer parte da maior comunidade de médicos gestores do Brasil e ainda não faz parte, hoje é um grande dia. Além dessa aula, ao final dessa aula, você vai saber como que você pode fazer parte dessa grande comunidade. A gente resolveu abrir por um tempo limitadíssimo, né, para quem ainda está fora da comunidade poder fazer parte. E aí no final eu vou explicar, né, tudo, benefícios, o que você, né, vai encontrar dentro dessa comunidade. Eu fico feliz porque tem muitos membros aqui que me deram boa noite, que fazem parte da nossa comunidade, né, e a gente está aqui hoje para poder compartilhar mais informações. Então, para você que está vindo pela primeira vez, meu nome é Silvane Castro, eu sou a diretora da empresa Seven Gestão, uma empresa dedicada à consultoria em gestão de clínicas e consultórios e treinamentos, né, na área da saúde, focada em clínicas e consultórios. Estou nesse mercado desde 2000, ou seja, há 20 anos especificamente. Iniciei no varejo farmacêutico, né, atuando na indústria farmacêutica, na área de marketing. Minha formação é administração em marketing, com especialização também em finanças, neuromarketing. A gente está aí, nesse período todo, ao longo desses anos, se dedicando exclusivamente a essa área que eu amo. E a partir de 2008 nasceu a Seven, essa empresa, né, que hoje eu estou 100% dedicada a ela. E passamos aí evoluindo no trabalho de clínicas e consultórios. Esse ano nós fizemos a nossa virada para a educação digital. Claro, a pandemia nos impulsionou a isso. Seria um projeto do segundo semestre, nós antecipamos, e o que nos trouxe uma grata satisfação, porque é a chance que a gente tem de compartilhar, né? Abrir a nossa caixa de ferramentas desses 20 anos aí de atuação no mercado, desenvolvendo as melhores práticas de gestão para clínicas e consultórios, podendo compartilhar isso agora, gerando um alcance. Nossa atuação com a consultoria sempre foi em nível nacional, mas sempre num trabalho presencial, 1 a 1, e agora, por meio das plataformas digitais, nós estamos conseguindo gerar esse alcance, o que tem nos trazido, né, uma satisfação muito grande. Quero deixar aqui com vocês uma frase que o Ricardo Amorim usou durante a última semana, hoje é segunda-feira, então, né, acho que foi na quinta ou na sexta-feira passada, na rede social dele, e que para mim assim fez todo sentido, que é essa: como gerenciar o que não se mede? Porque todo consultor, todo profissional que atua na área de finanças ou na área de controladoria, de gestão administrativa, essa é a maior queixa do lado de cá, viu, gente? Você que é médico, que está aí do outro lado, que gerencia uma clínica, saiba que quem está do lado de cá, que é o gestor, que é esse consultor, o maior drama é a gente não ter o dado, não controlar o dado, não lançar o dado. Esse é o maior problema que a gente encontra hoje dentro da área administrativa. Não é só de clínicas e consultórios não, tá? De qualquer negócio, em qualquer porte do Brasil e do mundo. Se a gente vai falar sobre qualidade de atendimento, falta muitas vezes dado para a gente mensurar como é que está a satisfação do cliente, como que estão os meus processos. Se a gente vai falar sobre custos, muitas vezes falta ali um levantamento preciso a respeito dos custos. Então, valorizar a captação de dado, né, o processo de lançamento, levantamento da informação, do dado, é fundamental. Porque como que eu vou gerenciar? Se eu não meço, se eu não lanço, não meço esse número, né, não tenho um relatório gerencial. Então, não é à toa, digamos assim, que esse tenha sido o tema mais votado dentre os médicos. E está aqui, né, um caminho que eu quero incentivar vocês, que é esse. Se você deseja resultado, então você precisa programar um caminho. Como vocês já me ouviram falar aqui várias vezes, a pergunta mais recorrente entre os médicos é: não sei quanto eu ganho. E a gente precisa sempre se lembrar que para saber quanto se ganha, você tem que considerar que o quanto se ganha é o final da linha. Para que você possa chegar ao final da jornada, ao final da linha, você precisa ter o início da linha,
que é a informação. Como essa informação entra, como ela é lançada, para que então você tenha um relatório consistente para você praticamente apertar um botão ali e saber, entendi esse número final aqui, né? Mas o quanto se ganha realmente é um resultado, se refere a um resultado. E olha eu de novo aqui, falando da jornada do paciente, bem numa aula sobre administração, relatórios, finanças. Por quê? Porque fica mais fácil a gente se encontrar no dado quando a gente sabe em que momento esse dado está acontecendo, tá? Então, para quem sabe do nosso trabalho, que a gente gosta de desenhar jornadas dentro das clínicas, né, para poder entender o que acontece com o paciente, em que momento que o paciente está, saiba que essa visão da jornada, ela também pode ser aplicada na parte administrativa, na parte de produtividade, na parte de desempenho. Porque se você tem mapeado cada passo do seu paciente na sua clínica, então você passa agora a medir o que está acontecendo ali dentro para poder, então, gerenciar. Então, a gente vai fazer essa trajetória dos controles gerenciais na visão do passo a passo da jornada do paciente. Então, como vocês viram, né, aqui no slide anterior, a gente tem aqui o momento zero, que é esse da captação. Então, eu gosto de chamar esse momento de momento zero. E o que acontece em forma de números ou de indicadores nesse momento zero? Acontece o famoso funil. Funil de vendas, né? Funil de marketing. Então, é um número que está ali que você precisa saber gerenciar. Então, por exemplo, eu estou aqui com a doutora Ânia, uma queridíssima que está aqui. Outro dia a gente estava falando disso, doutora Ânia, acho que você vai se lembrar do nosso último encontro virtual, em que a gente estava falando assim, como você interpretar o relatório que a sua agência de marketing te passa a respeito do investimento que você está fazendo de marketing. Então, você faz um investimento lá a respeito de AdWords, né, que é o Google, que você patrocina a palavra-chave no Google, aí isso segue um caminho, né, você coloca um dinheiro lá, aí isso gera uma campanha que vai ser apresentada quando a pessoa digitar uma palavra-chave que você está patrocinando. Aí, então, sua campanha vai ser apresentada. Se for uma campanha atrativa, ela vai chamar a atenção e vai conduzir esse visitante, essa pessoa que está ali interessada, né, no Google, vai conduzir até o seu site. Se o seu site tiver uma estrutura legal, bacana, isso vai fazer com que o seu visitante se interesse em trocar dados com você e passe a se tornar um lead, que é um contato que você ofereceu ali. Olha, você quer saber mais? Fale com a gente, fale com agende uma consulta, fale com a nossa consultora. Então, aí ele vai se interessar, vai deixar um e-mail, vai deixar um telefone, aí ele se torna um lead. Observem que todo esse caminho desse visitante no seu site, dessa pessoa interessada no seu tema, ele gera números. E esses números, muitas vezes, são captados pelas agências que prestam o serviço. As agências, na maior boa vontade, enviam esses relatórios para as clínicas contratantes. E aí, o que acontece com esse relatório dentro da clínica contratante? Ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, é muito comum. Eu estou trazendo aqui para vocês em que momento que eu sou acionada, em que momento que eu sou ativada, porque a clínica tem uma dúvida em relação a relatórios ou números. Então, esse momento zero da venda é o momento que geralmente eu sou acionada para ajudar a clínica a interpretar aquele dado. Então, aqui nós temos, no momento zero da venda, números que são muito importantes para a gente. Porque, como vocês sabem, 82% é uma estatística que eu tenho. Na sexta-feira, aproveitar a presença da Marta aqui na nossa aula, a Marta ela é diretora do laboratório Merck, né, da divisão de reprodução assistida, e nessa aula nós tivemos a participação do Eduardo, que é um key account, ele é um gerente importante da empresa, e o dado que ele passou da pesquisa da Merck bateu com o dado que eu tenho, porque ele falou que 88% das pacientes de reprodução assistida vêm por meio, né, de pesquisa na internet, assim, elas têm um contato com a internet, elas podem ter até recebido uma indicação, mas elas passam pela internet, 88%. E a pesquisa que eu tenho falam de 82%, então são dados muito alinhados.
Então, significa que a internet ela é uma realidade na nossa vida. O Dr. Google, ele é uma realidade na vida do paciente. Se você não quer que o paciente caia numa informação errada, então é obrigação sua providenciar uma informação correta, disponível no seu site e ainda com um trabalho profissional para você não desperdiçar o seu dinheiro. Então, quando você sabe analisar esses números, você otimiza o investimento que você está fazendo. Então, agora eu vou trazer aqui alguns dados para vocês. Então, por exemplo, deixa eu só fechar uma janelinha aqui. Pronto. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse cifrão aqui, que ele representa... Vou até voltar aqui nessa apresentação. Você tem aqui o cifrão, que representa o quanto de dinheiro você está colocando no Google ou no Google, nas redes sociais, para que a sua marca, a sua campanha seja vista. Isso gera, então, quantidade de visitas, seja no seu perfil de um Instagram, no seu perfil de rede social, Facebook, ou no seu site. E aí aqui a gente tem aquela famosa sopa de letrinhas, que o pessoal manda o relatório para vocês não sabem o que significa. Então, a gente tem o CTR, que significa a proporção de visualizações convertidas em cliques. Então, significa, ele vai te mostrar quantas vezes a sua campanha apareceu e dessas vezes que ela apareceu, quantas vezes ela recebeu um clique. E aí, então, ele te mostra um percentual. Geralmente, o relatório aqui te dá um percentual. Então, tudo que for acima de 4%, de 5%, já é incrível, tá? Pelo menos eu estou compartilhando aqui com vocês, não são dados objetivos, mas são dados baseados na nossa experiência, do que a gente tem feito, porque os médicos sempre perguntam para a gente assim, o que a gente tem conseguido perceber do mercado de saúde. Então, para clínicas e consultórios, o que a gente tem observado é que quando essa taxa é em torno de 4% a 5%, ela está excelente. E vocês vão ver também no relatório essas outras 3 letrinhas de baixo, que é o CPC, que significa custo por clique. Ou seja, cada clique desse, né, da campanha que foi visualizada, a pessoa clicou e foi para o seu site, o quanto de dinheiro consumiu lá da verba que você colocou. E aí, então, a gente tem aqui, né, um outro dado, que é a quantidade de leads. Como eu comentei com você, aqui a gente tem no primeiro nível, ali no topo do funil, a gente tem a classificação de visitante, e nesse segundo nível, esse visitante, se ele se interessou por você e ele deixou algum contato para você, ele se transformou num lead. Então, aqui a gente tem a nossa primeira taxa de conversão. Taxa de conversão é quando você recebe um sim naquele momento da pessoa que está interagindo com você. Então, a gente tem aqui um segundo nível, que é a questão do lead. E aí você vai, então, pegar esse cifrãozinho, que é o valor que você investiu, e dividir por essas pessoas que deixaram um contato para você. Aí você vai saber quanto cada uma dessas custou para você. E aí, então, a gente tem essa taxa de conversão por lead. E aí, avançando, eu trago um exemplo aqui. Vamos supor que você tivesse investido R$1.000 nesse momento zero, né, nessa campanha do Google. Esses R$1.000 trouxeram 1.000 visitantes para você. Então, e aí significa que cada clique desse, né, que é o seu CPC, ele custou R$1 cada clique desse. E aí você teve aqui um CTR, né, que é aquele custo, né, o percentual de conversão de cliques de 4%. Então, significa que minha campanha está boa. Silvane, e se meus dados aqui forem diferentes? O meu custo por clique for R$3, R$2? Gente, aí realmente vocês vão ter que trocar uma ideia com a agência de vocês. Por quê? Porque cada especialidade tem um custo por clique, tá? O percentual, a gente até consegue usar o percentual de uma forma um pouco mais genérica, mas o custo por clique não. Então, por exemplo, dentro de uma mesma especialidade, eu posso ter realidades completamente diferentes. Então, por exemplo, eu às vezes tenho um custo por clique em cirurgia plástica, às vezes, dependendo do estado, São Paulo, passa de R$10, muitas vezes. O custo do clique, porque esse clique aqui, ele tem a ver com leilão de palavras. O quanto que as pessoas disputam essa palavra e ela já está custando lá para o Google, né? No Google está cobrando pelo clique dessa palavra para você ranquear melhor. Então, isso é muito variável. E às vezes eu tenho algumas especialidades que não tem concorrência.
né, tão alta. Então, deixa eu ver uma que eu pesquisei recentemente, a concorrência não era tão alta. Otorrino, outro dia eu pesquisei, não estava tão alta, estava menos de R$1 o clique. Então, tem algumas situações assim que se diversificam. E aí, dentro do nosso exemplo aqui, a quantidade de leads. Então, dessas 1.000 visitas aqui, 100 pessoas quiseram trocar informação com a gente, gostaram da campanha. Então, significa que, nesse caso, R$1.000 dividido por 100 contatos dessa minha campanha, eu tive um custo de lead de R$10, uma taxa de conversão de 10%. Então, esse custo de lead, eu tenho áreas, por exemplo, reprodução assistida. O meu custo de lead na reprodução assistida, ele é alto. Ele passa de R$50, muitas vezes. Então, depende muito da sua especialidade, tá? Então, aí é interessante, ou você ter um especialista de mercado que te passe parâmetros, te ajude a analisar o relatório, mas uma vez você entendendo qual é a sua meta, você tem que estimular a sua agência, quem te presta serviço, a estar sempre reduzindo esses custos por lead e aumentando taxa de conversão. Então, o custo, quanto menor, melhor, e taxa de conversão, quanto maior, melhor, tá? Agora, nós já passamos por um outro momento da nossa jornada, que é o momento do agendamento. A gente já está lá no agendamento. E observe que o nosso funil continua, ele não parou. Então, aqui a gente viu a quantidade de visitas, a quantidade de leads, e eu deixei em amarelinho aqui o que representa o indicador que a gente tem que medir no momento do agendamento, que é uma pergunta que eu sempre recebo. O que eu tenho, qual que é o indicador de cada departamento? O que eu tenho que medir em cada momento, né, em que o paciente se encontra? Então, quando eu estou fazendo o agendamento, eu tenho que medir quantos leads, quantas pessoas que entraram em contato conosco me disseram sim, quero agendar, tá? E para isso, a gente tem de novo aqui o exemplo do cálculo. Então, imagina que nesse nosso exemplo, seguindo aqui no funil, nós tivemos 1.000 visitas no site, dessas 1.000 pessoas, 100 pessoas se interessaram em trocar informação com a gente, entrar em contato, e dessas 100 pessoas, 30 quiseram agendar. Olha que lindo. Nós tivemos aqui uma taxa de conversão de 30%. Então, é importante, e calma, eu vou deixar para vocês não só esse exemplo, mas eu vou dar ferramenta para vocês, né? Nossa proposta não é ser uma gestão aplicada, então eu vou deixar a ferramenta de bônus aqui para vocês, tá? E ainda ao final, eu vou responder para vocês, dizer qual é o maior erro que eu identifico dentro das clínicas na hora de gerar relatórios. Eu vou compartilhar com vocês e vou dar uma resposta aqui para vocês, como vocês não caírem nesse erro, nessa questão. Então, aqui no nosso exemplo, a gente foi seguindo aqui no funil, então eu tive uma taxa de conversão de 30% e o meu custo por ligação aqui foi de R$33. Então, observe que os custos eles vão aumentando. De R$1 o clique, vai aumentando para R$10 o custo do lead, e aí aquele meu agendamento custou R$33. Por que é importante a gente mensurar esse custo do agendamento? Porque na hora que o telefone toca, a gente tem que saber valorizar muito o toque desse telefone. Então, se você é gestor, se você aqui, a gente tem alguma secretária, alguém que trabalha no setor de atendimento de uma clínica, saiba que às vezes aquele telefone que você deixou de atender, você deixou escapar R$33 ele só de custo. Sem falar o que ele poderia representar de uma venda, né? Então, se eu considerar só o custo que eu perdi, aqui nesse nosso exemplo, R$33. Como eu falei para vocês, o custo de aquisição de algumas áreas pode superar R$50. Eu já cheguei em clínicas em que o custo de agendamento era maior do que R$100. Imagina, cada vez que o telefone toca, você abre mão ali de R$100 de custo daquela ligação, porque vai depender muito do quanto você realmente está investindo e não só do valor que está sendo investido, mas sim do retorno que você está tendo, tá? Porque eu costumo falar assim que caro é aquilo que não dá resultado, ok? Porque se de repente a sua clínica está com uma margem de lucro fantástica, significa que sim, tá tudo bem você reinvestir em marketing 3%, 5%. Eu trabalho com clínicas que têm um reinvestimento em marketing de 10% da sua receita bruta. Então, esses são dados que vale super a pena vocês também registrarem ali, tá? Qual é o percentual em marketing que eu irei reinvestir da minha receita bruta. Então, tá aqui um exemplo de uma planilha
Essa planilha aqui é um controle de agenda, ela vai estar disponível para vocês vão receber por e-mail o link. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma primeira coluna que tem a quantidade de ligações que eu recebi naquele mês. Então, observem que a gente faz essa mensuração por mês. Aqui eu deixei como exemplo o mês de janeiro, né? Então, no dia 1/1, eu tive 2 ligações. Aí eu registrei o nome, foi a Ana e o João. E aí eu tive interesse em perguntar, você já é nosso paciente? Como você nos conheceu? Eu vi vocês na internet. Um amigo me indicou. Então, eu tive aqui o cuidado de registrar a origem, né, dessa ligação, como que ele nos conheceu. E aqui eu tive o cuidado de registrar se ele agendou sim ou não. Por quê? O nosso propósito aqui desse encontro não é falar sobre controles gerenciais? Pois é. Se eu não fizer a lista, e aí está, eu quero o final da história, mas eu estou me dedicando ao processo? Eu estou me dedicando ao caminho? Lembra da frase que se você quer o resultado, você precisa se preocupar com o caminho. Então, essa planilha ela é o caminho do dia a dia você preenchendo, para que depois ela te entregue o resultado e você possa analisar. Então, olha que linda que é a nossa planilha. Nós tivemos 4 ligações nesse período, nós tivemos aqui 3 sims, dos 4, 3 sims. Então, significa que eu tive 75% de taxa de conversão aqui nesse nosso exemplo. Olha que coisa linda. Então, é importante você ter esse caminho, tá? Para poder chegar no relatório. O relatório não vai acontecer num passe de mágica se você não tiver o cuidado. E aqui eu já vou trazer assim, as perguntas com as respostas, tá? Então, isso aqui faz parte do meu dia a dia. Muitos profissionais me perguntam sobre taxa de conversão. Silvane, qual que é o ideal? Então, eu tenho observado, esses dados aqui são todos nossos, da nossa consultoria, da Seven, tá? Que as clínicas que atendem convênio, né? Elas atendem convênio, a taxa de conversão de ligações em agendamento, ela é maior, taxa de conversão de ligação, ela é maior do que 50%. Gente, deixa eu corrigir aqui essa informação, tá? Porque, só um minutinho, vou corrigir aqui. Ela é maior que 50%. E quando é particular, ela é menor do que 30%. Essa é a nossa realidade, ok? Então, eu vou voltar aqui à nossa apresentação. Só voltar aqui. Então, ela é maior do que 50% quando eu atendo convênio. E quando eu atendo particular, ela é menor do que 30%. Geralmente é isso que a gente observa. Por quê? Por que dessa lógica? É que quando eu atendo convênio, teoricamente, eu não tenho barreira de entrada. O paciente me liga. Vocês concordam que existe 80% de chance de, quando a gente atende o telefone, o paciente nos fazer 3 perguntas, que é: atende convênio? Qual o preço de um determinado tratamento ou procedimento? Ou quero agendar uma consulta com o médico? Essa pergunta do atende convênio, ela é geralmente a principal. Porque mesmo que eu queira saber o preço do procedimento, eu tenho interesse em saber se eu não vou pagar pela consulta. Porque, por exemplo, quem trabalha com cosmiatria, o paciente até aceita pagar pelo procedimento porque sabe que não é coberto pelo convênio. Reprodução assistida, mesma coisa. No entanto, ele aceita pagar pelo procedimento, mas ele não quer perder, entre aspas, o valor da consulta. Então, é por isso, quando eu atendo convênio, não tem barreira de entrada. Então, a minha taxa de conversão da ligação num agendamento, ela é maior, tá? Só que vocês vão ver lá na frente que a taxa de conversão de quem veio por uma consulta convênio em procedimento nem sempre é tão grande assim. Porque essa falta de filtro, essa falta de uma barreira de entrada atrai muito curioso. Então, também a gente tem o outro lado da moeda. É bom porque atrai, só que é ruim porque atrai muita gente sem perfil, né? Ou que não está no momento certo do tratamento, só está realmente no momento da curiosidade, essa coisa toda. E quando eu só atendo particular, muitas vezes eu agendo, tem uma taxa de conversão de agendamento menor. Então, às vezes eu fico um pouco triste. Ai, que pena, eu estou agendando pouco, menos do que eu gostaria. No entanto, lá na frente, a minha taxa de conversão da consulta em procedimento, ela é maior, porque eu atraio com filtro.
Então, o paciente que vem, ele tem que ser mais trabalhado ao telefone. No entanto, ele vem com nível de interesse maior. Então, lá no funil de vendas, que é um outro funil, eu tenho essa questão do topo do funil, que é o paciente apenas curioso, e o meio do funil, que é o paciente interessado. Então, cada perfil desse aqui atrai um perfil de paciente diferente. Por isso, dessas taxas de conversões aqui, tá? Nesse sentido, ok? Então, é legal a gente falar o como você fazer, né? E depois também o que você, qual que são os referenciais. E olha só que legal. A gente já está no momento agora da confirmação. Então, qual é o indicador que eu tenho aqui nesse momento da confirmação? Aí volta de novo o nosso funil, o famoso cifrão, que eu invisto o dinheirinho lá, ele me gera as visitas, que me geram os leads. Vocês têm que gravar isso aqui tem que ser parte do dia a dia de vocês. Quer trabalhar com marketing? Tem que gravar essas questões aqui. Aí você vai ter a quantidade de agendamentos, que a gente já falou, e agora a quantidade de atendimentos. Por quê? Vocês concordam que ao longo desse funil eu posso ir tendo evasões? Se eu não sou boa o suficiente para trabalhar cada um desses níveis do funil, o meu funil vai ficando igual esse triângulo aí. Sendo que o que eu quero é alargar a boca do meu funil, tá? Aqui é um triângulo por uma questão de facilidade aqui do desenho que o computador nos disponibiliza, mas, no entanto, o que a gente quer não é um triângulo, a gente quer um funil de boca bem aberta, que eu seja eficiente em cada nível desse, otimize o meu dinheiro investido, traga gente com perfil qualificado, que queira dialogar com a gente, que queira fazer o tratamento com a consulta com a gente, né? E aí vai seguindo. E aí a gente tem aqui, então, a quantidade de atendimentos. E aí, o que eu tenho aqui? Uma taxa, porque eu tenho duas perspectivas para o mesmo dado. Eu quero saber da quantidade de agendamentos, quantos atendimentos eu realizei. E o inverso disso, que é da quantidade de agendamentos, quantos atendimentos eu não realizei, me dá a famosa taxa de no-show, que é a taxa de não comparecimento. Então, quantos pacientes agendaram comigo e não é aquele que desmarca ou remarca, tá? É aquele que confirma e não aparece. É o famoso bolo. Eu até brinco, gente, nós somos clínicas, não somos padaria. Ninguém está aqui para ficar fabricando bolo, para ficar fabricando, né? Tanto de bolo aí. Não, nós temos que ser clínica com uma taxa de eficiência alta, né? A gente tem que ter essa mentalidade, ok? Então, a gente tem que confirmar. E aí, olha a nossa planilha voltando aqui novamente, só que agora ela está incrementada, né? No slide anterior, eu apresentei ela até ali, a coluna do agendou, sim ou não. Aí agora eu já adicionei outras duas colunas, que além de agendou, o paciente confirmou, ele agendou e confirmou? Até aqui, nesse confirmou e até mesmo no compareceu, alguns sistemas de gestão, de prontuário médico, de agendamento, te oferecem esses recursos, tá? Se o seu sistema não tem, aí você vai ter que fazer um controle paralelo, que é essa planilha. Agora, vale a pena, se você está na dúvida, antes de sair implementando a planilha, liga para o seu sistema, pega essa planilha como modelo e pergunta, olha, o sistema que eu utilizo, ele me entrega essas informações? Ele me dá relatório no final do mês para eu poder analisar? Porque eu já tive, gente, inúmeras situações assim, sabe? Do médico falar que a gente estava tendo uma alta taxa de no-show. E aí, como que você usa essa informação? Eu sempre uso voltando lá para o início, para a campanha. Se o meu no-show está muito alto, significa que o perfil do paciente que eu estou atraindo não está legal. Então, eu tenho que mexer lá no topo do funil, que é desde da minha campanha de marketing, mudar o meu público-alvo, né? Eu tenho que mexer na minha campanha. E isso dá um resultado. E para eu também mexer, eu diminuir a minha taxa de no-show, uma outra questão que é muito importante é o momento do agendamento. Como é que eu estou agendando esse paciente? O que eu estou dizendo na hora do agendamento? Será que na hora de agendar, o paciente me pede um horário e eu falo assim, pode escolher, tá tranquilo? O paciente não valoriza. Ele fala assim, como assim? Agenda vazia? Será que esse médico é bom? Ou, não, a agenda está vazia, eles estão lucrando, né, com o meu agendamento, assim, tipo, se eu comparecer lá, né, assim, eles estão saindo no lucro. É o famoso tá pegando boi, né? Então, o paciente, assim, ele não valoriza. Então, taxa de no-show, ela tem a ver com a forma como eu agendo,
o quanto o paciente percebe valor, né? Ele percebe que a clínica é uma clínica com autoridade naquilo que fala, uma clínica que realmente acolhe muito bem, que o médico tem uma agenda disputada, né? Então, essa percepção de escassez na agenda, ela aumenta a percepção de valor por parte do paciente e ele, então, valoriza mais a consulta que ele conseguiu, né, agendar. E também a questão do marketing, do tipo de público-alvo. Então, taxa de no-show alta tem que mexer nessas duas questões, tá? Campanha de marketing, público-alvo e como está sendo feito o agendamento. E aí, então, aqui a gente adicionou essas duas colunas, né? Que é o confirmou sim ou não e o compareceu. E olha o nosso relatório crescendo aí, gente. Olha que legal. Então, agora a gente tem quantidade de ligações, então foram 4 ligações. Quantidade de agendamentos, foram 3 agendamentos. Os 3, e aí uma taxa de conversão de 75%. Os 3 agendamentos confirmaram, então eu tive 100% de aproveitamento aqui na minha confirmação. Só que no comparecimento, um faltou. E aí vieram 2. Então, minha taxa de conversão aqui foi de 67% no comparecimento. Logo, eu vou ter o inverso disso aqui na taxa de no-show. Então, eu tive aqui um percentual de 33% nesse nosso exemplo aqui de taxa de no-show. Então, essas informações, elas são importantes. Por quê? Porque se o paciente não comparece, olha, lembra do custo do lead? Olha o lead indo embora. Olha o meu custo aumentando. Né? Eu estou com uma estrutura ali para receber o paciente não está chegando. Então, isso aumenta o nosso custo. E isso é investimento, né? A gente tem que estar atento. Aí, uma outra pergunta que sempre me fazem, qual que é o ideal de uma taxa de no-show? Tem uma pesquisa da USP, tá? Que eu super recomendo, ela está na internet, sobre perfil médico brasileiro, né? O perfil do médico brasileiro. Ela foi feita em 2015, e se não me engano, teve uma atualização dessa pesquisa em 2017, tá? Ela é da USP. E nessa pesquisa, eles colocaram taxa de no-show por especialidade. Então, é muito interessante, assim, porque cada especialidade, ela apresenta uma taxa de no-show. E, no entanto, uma taxa de no-show que geralmente sigo dentro da minha consultoria é essa aqui. Eu sempre procuro manter a taxa de no-show menor do que 25%, menor do que 20%, tá, gente? Aqui eu coloquei um fôlego a mais. Então, significa que cada 10 confirmações que eu faço, eu vou ter uma perda ali de 2. Em períodos, assim, estranhos que a gente vive, meio de crise econômica, isso e aquilo, a gente observa uma taxa de no-show maior, porque o paciente liga, agenda, na hora de comparecer, bate uma insegurança nele, ele às vezes não vai. Então, às vezes, a gente apresenta isso. Outras questões que podem afetar a sua taxa de no-show, o seu perfil de clínica. Então, por exemplo, eu trabalho, não tanto assim, mas tem algumas clínicas que elas têm uma característica de volume, uma característica de clínica popular. Então, essas clínicas, elas consideram que elas já têm uma taxa de no-show, algumas consideram que elas têm aceitável taxa de no-show de 50%. Só que é muito interessante, porque quando você domina o número, você cria uma estratégia para ele. Olha que bacana. Porque por mais, vamos pegar esse caso extremo, tá? Uma taxa de no-show, de não comparecimento de 50%. Aí, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode praticar o famoso overbooking. Então, são clínicas que elas optam por ter um overbooking também de 50% para poder compensar a taxa de no-show, porque elas entendem estatisticamente que já é uma característica do próprio mercado. Se vocês me perguntaram assim, se eu gosto disso, não, eu não gosto, sou super taxativa, porque eu acredito assim que isso afeta, é um círculo vicioso e não virtuoso, tá? No entanto, se você domina o número, o relatório, você então consegue estabelecer uma estratégia. Então, eu não recrimino, né? Eu entendo, a gente trabalha com esse tipo de estratégia, mas não é a minha estratégia de preferência, porque eu gosto de prezar pela experiência do paciente. Então, eu gosto de fazer o ajuste, de treinar script de atendimento, sabe? Porque eu já cheguei, já aconteceu comigo, tá? Vou ser bem honesta com vocês. Uma vez eu investi numa campanha e foi na área de reprodução assistida. E a gente fez uma campanha
E a campanha, assim, foi incrível, sabe? De Google, bombou a campanha, trouxe muito agendamento, mas trouxe muito no-show. Sabe quanto que foi o nosso no-show? Chegou a 50%. Então, foi uma estratégia que gerou atratividade, mas um perfil muito desqualificado, de gente muito só curiosa. E aí, então, eu recuei na campanha. Foi legal porque deu visibilidade para a marca se tornou mais conhecida, mas não deu resultado, não era o que a gente estava buscando, a gente estava buscando taxa de conversão. Então, não foi legal. Aí eu tive tempo, assim, porque essas coisas a gente consegue medir de uma semana para outra, é muito rápido até. A gente fez um ajuste, aí nós conseguimos trazer a taxa de no-show para 30%. Então, observem que para você regular o número, você precisa trabalhar a estratégia. E como o nosso propósito aqui é gerar autonomia para você, eu quero que você, doutor, sabe, tenha condições de discutir em alto nível com seus especialistas, que você tenha condição de discutir, olha, por que isso, por que aquilo? Porque o dia que você tiver realmente, assim, sabe, interagindo com seus prestadores de serviço, assim, nesse patamar, nossa, sua clínica vai decolar, né? Se já não tá, né? Eu acho que vai decolar ainda mais. Então, vale super a pena realmente você estar atento a esses números. Olha só, já estamos no outro momento, que é o momento do acolhimento. E agora eu tenho uma pergunta chatinha para te fazer. Qual é a sua média de tempo de atraso? Na realidade, eu fiquei assim, como que eu pergunto isso? Porque atraso é uma coisa tão absurda, tão horrível para a nossa qualidade, né? Que não deveria existir. Mas tá bom, vamos encarar a realidade, né? O atraso, ele pode ocorrer, não é o seu caso, mas ele pode ocorrer. Então, a gente tem que se questionar. Então, aqui, geralmente, os sistemas de prontuário, eles nos dão essa informação, que é a informação do horário que você agendou o paciente. E quando você clica lá em iniciar o atendimento, ele tem uma condição ali de calcular do horário agendado para o início do atendimento, qual é o seu indicador de atraso. Quanto tempo esse paciente hoje, em média, ele espera na sua clínica para o início do seu atendimento. Então, aqui nesse nosso exemplo, esse paciente foi agendado às 10 horas da manhã, o horário do início do atendimento foi às 10h15, então significa que o nosso indicador aqui de atraso foi de 15 minutos, ok? Então, a gente tem que estar atento a essa questão do atraso. Por quê? Porque se nós estamos trabalhando com o critério, né, o critério da qualidade, então qualidade não é uma coisa que eu digo que eu tenho. Qualidade é o outro quem me valida, é ele quem me diz se eu tenho ou não. Então, isso cai na percepção do outro. Então, a sua espera está preparada para atender quanto tempo de atraso com conforto? O que é isso? Não estou nem entendendo essa pergunta. Porque quando você tem noção do seu atraso, você pode se preparar para ele. O número serve para isso, espelho da verdade. Lembra que eu já falei isso com vocês aqui que estão acostumados, né, com as nossas aulas, com tudo? O número não é para a gente ter medo. A planilha é nossa amiga. Lembra que a gente já falou sobre essas questões? Então, aqui a gente precisa encarar essa realidade. Então, por exemplo, se eu já cheguei em clínicas com atraso de 4 horas, tá? Já cheguei em clínicas. Não é o seu caso, graças a Deus, né? Sua clínica é incrível. Mas vamos pegar esse exemplo da clínica com atraso de 2 horas. Aí essa clínica foi e ofereceu um Wi-Fi. Aí o Wi-Fi, ele proporciona ao paciente esperar com conforto, em média, 15 minutos. Aí o Wi-Fi, que o paciente fica lá no celular, essa coisa toda, aí essa clínica também ofereceu para o paciente um café com amenities, né? Então, aí o paciente já fica ali nesse cafezinho ali mais uns 5 minutos a 10 minutos. Vamos colocar aqui os 5 minutos. Aí essa clínica ofereceu também uma TV, em que o paciente ele vai ficar lá mais 10 minutos com conforto nessa TV. E aí essa clínica ofereceu para esse paciente revista com som ambiente, que ele pode ali achar um pouquinho mais. Então, essa clínica, no total, vocês fizeram a conta aí, aqui vai dar 20, 30, 40 minutos que ela está preparada para oferecer entretenimento para esse paciente, para ele esperar com conforto. Então, por isso que a pergunta, quanto tempo a sua clínica está preparada para atender um atraso com conforto? Porque num caso desse extremo, que eu já falei para vocês que eu tive uma clínica que a média de atraso era de 4 horas,
Imagina a condição desse paciente aqui. Ele vai tomar 1 milhão de café, ele vai trocar o canal da TV lá, porque o paciente é assim, você coloca no seu DVD lá dos seus tratamentos, e se ele espera muito, ele fica impaciente, ele quer tirar de lá, quer trocar o canal. Então, esse tumulto começa a acontecer na sua recepção. E aí a gente passa a entender que atraso é o quê? Atraso é prejuízo, porque gera um consumo maior do paciente, um consumo dos recursos que você disponibilizou, mas um consumo também energético. Por quê? A sua secretária que está ali, tendo que ser sorridente para agendar um paciente, cativar o paciente no telefone, ou acolher bem o outro paciente, tem que administrar o paciente que está incomodado, contagiando, contaminando toda a sua espera, né? E ela tem que ficar se desdobrando, porque a gente sabe como que é o efeito disso, né? Para a secretária, ele parece, né? O paciente fica ali raivoso, mas quando chega o médico, a gente fala que é a visão do paraíso, né? Oi, doutor. Mas não se engane, não significa que porque ele te deu um sorriso, se abriu para você a hora que você chegou, depois do tempo de atraso, que ele esteja plenamente satisfeito. Se a gente considerar aqui os princípios lá da nossa jornada do paciente, que a gente quer gerar encantamento, aqui você já não gerou encantamento, né? Porque realmente houve um atraso muito grande. E olha só, em que momento da jornada nós estamos? Estamos caminhando bem, né? Então, no momento da jornada, nós temos aqui o atendimento clínico, que é o momento em que o paciente ele já está com o médico, que é onde eu brinco que o show acontece. E o que o médico pode ter aqui de números para poder mensurar? Esse basket aqui, que é o que a gente chama de cestinha, ou seja, quantidade de serviços por prescrição. Esse é um dado que você, médico, pode acompanhar, né? Assim, se você tem ali, exemplo, tem especialidades que são especialidades de praticamente um tipo de procedimento só, mas existem especialidades que têm uma lista de procedimentos. A dermatologia é campeã, né? Assim, de ter uma lista de possibilidades. E essa questão da quantidade de serviços por prescrição é um número que você pode se atentar. Assim, qual que é a minha média? Qual que é o perfil do meu paciente? Né? A gente já viu na aula anterior que a gente não está na área da saúde aqui para vender, a gente está aqui para orientar. No entanto, a gente precisa conhecer cada vez mais o perfil do nosso paciente. Quem é esse paciente? Né? O que ele realmente vem em busca? Então, é interessante, sim, você mensurar o perfil, né? E você consegue mensurar o perfil do paciente através desses dados. Então, qual é a quantidade em média que eu preciso prescrever para um paciente quando ele vem me procurar para eu resolver o problema dele? E o famoso ticket médio, que é o valor médio de consumo por paciente. Então, cada paciente que vem aqui, em média, ele rende quanto para a clínica? Né? Qual que é a média desse rendimento? E aí vai depender muito da característica do seu serviço, da sua especialidade. Porque se você for uma especialidade 100% clínica, que somente tem consulta, então o seu ticket ele não vai oscilar tanto. Agora, se você é uma especialidade que tem cirurgias, procedimentos, tratamentos envolvidos, aí você vai ter essa oscilação, ok? E aí, então, aqui eu vou trazer para vocês, esse dado aqui é do segmento de cosmiatria, que eu sou bastante perguntada, né? Então, por exemplo, se a sua clínica atende convênio, considerando a média do que é feito com convênio e com particular, a gente tem um ticket médio, hoje é um dado nosso aqui da Seven, em torno de R$700. E se você é uma clínica que só atende particular, o dado médio aqui é em torno de R$1.500. Se você é uma clínica de cosmiatria que faz o tratamento com a toxina botulínica, então significa que para você ter um parâmetro, seu próprio parâmetro, o ideal é que a sua média de preço, se você só atender o particular, ela seja próxima daquilo que representa uma venda de uma toxina botulínica. Porque você vai fazer muitas coisas, né? Você vai fazer bioestimulador, você vai fazer ácido hialurônico, você vai fazer toxina. No final, dividido. E como que você chega nesse número? Você vai dividir a sua venda bruta. Eu não coloquei aqui a fórmula, tá? Mas é bem tranquila. Vou explicar direitinho. Você vai pegar a sua receita bruta, que é a sua venda, e dividir pela quantidade de vendas que você fez.
Você não vai dividir pela quantidade de atendimentos da sua agenda, você vai dividir pela quantidade de vendas. Falar assim, olha, então eu vendi 10 mil reais e atendi e vendi para 10 pessoas. Então, cada uma delas é como se elas tivessem me consumido ali, em média, R$ 1.000. Então, esse número ele é muito importante para você. Você tem muito que aprender com esse número, tá? Por quê? Primeiro, porque quando o paciente chegar, teoricamente, você tem que fazer indicações de tratamentos assim para tentar manter ou até subir esse ticket. E o segundo motivo é porque quando você vai fazer suas estratégias comerciais, você pode encontrar o tal do paciente Gold. E quem é esse paciente Gold? O paciente Gold são aqueles que consomem acima da sua linha aqui do ticket médio. Então, todo mundo que consome acima da sua linha do ticket médio vai estar contribuindo para a famosa regra de Pareto, né? Que 80% do meu resultado vem de 20% das minhas ações. Então, aí você vai perceber que existe uma correlação. Quem consome acima da linha do ticket médio pertence ao grupo dos 20% que geram 80% da sua receita. Então, isso é importante. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês querem colocar aí alguma pergunta, alguma questão assim para ser compartilhada? Tudo bem até aqui? Ó, então, o nosso bate-papo está aqui liberado para vocês, tá? Ok. Estou olhando aqui para o nosso bate-papo. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. A doutora Ânia, receita bruta dividido pela quantidade de vendas, tá, doutora Ânia? Então, é o valor vendido dividido pela quantidade de vendas. Então, vamos supor que você conseguiu nesse mês vender para 50 pessoas. Então, esse é o número que a sua receita bruta será dividida. Por isso que o nome é ticket médio, porque significa que ticket vem da palavra cupom. É quantos cupomzinhos de venda você fez. Então, se você pegar ali as suas notas fiscais, os seus recibos, eles te darão a quantidade de vendas que foi feita. Como calcular o ticket no convênio? O convênio ele entra diluindo, tá? O seu ticket. Por isso que aqui a gente teve essa questão, deixa eu voltar nela aqui, tá vendo que quando eu tenho aqui a clínica atende convênio, o meu ticket ele é menor, justamente por isso, porque se eu atendi uma consulta de convênio e ela não converteu em nenhum tratamento, ela vai entrar como uma venda, o valor da consulta vai somar na minha receita bruta, e ao final, a minha receita bruta dividida pela quantidade de vendas que eu fiz, considerando que cada consulta que não gerou procedimento foi uma venda, porque eu vou receber isso do convênio, o paciente não vai me pagar, né? Mas o convênio vai. Então, isso também entra como uma venda, um atendimento. Claro que você pode, se quiser, fazer depois um ticket ali separado do particular com convênio, mas você tem que ter um ticket global da sua clínica ou do seu consultório. É bem importante. Aí, por isso que ele entra diluindo, tá? Então, o ticket médio vai colocar, né, assim, vai colocar tudo ali dentro. Tudo que você gerou de receita. Paciente pagou no mês uma consulta e 2 procedimentos. Considero 1 ou 3 vendas. Se ele comprou tudo de uma vez, é uma venda só. Porque isso mostra da sua produtividade, o quanto você foi produtiva naquele atendimento, tá? Então, é uma venda só. O paciente pagou no mês uma consulta e 2 procedimentos. É porque depende, ele fez tudo isso no mesmo atendimento, né? De uma vez só, uma venda só, então conta uma vez só. Tudo bem? Por isso que a gente faz a conta, aproveitar a Karen. Doutora Karen, tudo bem? É você. Doutora Karen, por isso que a gente faz essa conta das duas coisas, tá? Porque vale a pena você entender quantos itens tem dentro de cada prescrição, isso é um dado. E o outro dado é o ticket médio. É interessante você conhecer os dois e ver quanto está subindo. Gente, eu vou até aproveitar que eu lembrei disso. As minhas referências aqui nisso.
Em média, sabe, vocês vão se surpreender. Sabe quanto que é a minha média de quantidade de serviços por prescrição? Não chega a 1,5, é 1,2. Para vocês verem a quantidade de atendimentos que vocês fazem com um item só. É assim, é surreal. O quanto que a gente não dá conta. Quando vocês fizerem esse dado, esse levantamento, vocês vão ver. A gente acha que não, mas a gente atende muito. Vocês atendem muitos pacientes dentro da clínica fazendo um item só. Quando é uma clínica, porque eu sei que a doutora Karen é dermato, né? Então, quando é uma clínica que faz um trabalho muito incrível, e também não estou falando do seu dado não, tá, doutora Karen, que eu não conheço o seu, estou falando de modo geral. Mas, por exemplo, no seu caso, você pegar esse igual se fosse, né, 1,5, significa que realmente ainda tem muita oportunidade, assim, para ser desenvolvida, que às vezes o médico tem aquele constrangimento. Por isso que a gente falou de vendas, né, de como oferecer o serviço, né, na aula anterior. E como eu prometi para vocês, eu vou trazer aqui qual é o maior erro dos consultórios na hora de controlar os seus resultados, como eu prometi para vocês. E aqui a gente já está no momento já do financeiro, ok? O maior erro é esse aqui, e eu vou explicar para vocês, tá? O que isso significa, que é comparar o que foi vendido no mês, o que eu vendi, comparar com o que foi pago. Então, o que o médico tenta fazer com isso aqui? Então, eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Nós precisamos... Então, deixa eu mostrar esse slide aqui. O valor vendido no mês nem sempre será igual ao valor recebido. Porque quando eu ofereço tratamentos no particular, é muito comum hoje em dia o paciente parcelar. Então, eu vendi, por exemplo, 30 mil no mês, eu tive de total de vendas no mês, mas às vezes eu vou receber isso ao longo do tempo. E aí, o que o médico vai e faz? Ele tenta, o que deveriam ser 2 relatórios, o médico tenta juntar em um, e não funciona. Então, é isso que a gente tem que entender. Nós precisamos de um relatório específico para vendas e um outro relatório específico para banco, para caixa, para eu saber o quanto que eu recebi. Então, lembrem-se disso. Vendido é diferente de recebido. E eu preciso das duas informações. Tem médico que pergunta assim, qual é mais importante? As duas. A gente não vai abrir mão de nenhuma delas. Nós precisamos das duas informações. Por quê? Cada uma se encaixa numa situação. Uma é competência e a outra é caixa. Então, por isso ali, ó, o vendido que está em cor-de-rosa, ele é competência. O que é a competência? Competência significa o mês em que aquela atividade aconteceu. Então, em que mês eu fechei a venda? Esquece o como o paciente vai pagar, tá? Porque, de repente, ele vai te pagar, um exemplo, tá? Daqui 30 dias, porque vai por conta do cartão de crédito, né? Você vai receber daqui 30 dias. Então, a venda, ela foi agora no mês de junho, mas o meu caixa vai receber esse dinheiro apenas no mês de julho, com 30 dias, porque é o prazo do cartão de crédito. Então, o meu vendido é a competência, que aconteceu dentro do mês, e o recebido é o caixa, que é quando eu irei receber, qual data que eu irei receber. Então, isso aqui é um erro clássico, é o maior de todos. Por isso que quando a gente vai mensurar o relatório de produtividade do meu resultado, eu tenho que ter em mente que eu preciso dos dois. Não é um ou outro, não existe a pergunta qual é o mais importante. O relatório de fluxo de caixa, ele é consequência da venda, mas eu preciso da perspectiva dele. Quando eu só atendo convênio, então significa que eu não vou ter esse parcelamento. E aí isso pode, às vezes, aproximar o relatório do fluxo de caixa com o da venda. Mas quando eu tenho uma quantidade de vendas no particular muito alta, o meu relatório de fluxo de caixa, comumente, de uma forma muito comum, vai ser diferente do meu relatório de produtividade, tá? Especialmente se eu estou parcelando muito. Então, isso aqui, gente, é o maior erro, é o erro clássico, tá? Em relação a relatórios. Então, a gente tem aqui o relatório de produtividade. Como que ele é montado? Eu tenho aqui o quanto eu vendi no mês. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, ó, de vendas, tá? Que eu fechei de tratamentos. Eu fechei nesse mês 30 mil. E aí, o que é esse custo aqui? E aqui mora, né, a dúvida.
Esse custo aqui é o quanto eu comprei de coisas. Então, também, então vamos supor que eu tenha feito uma compra com um fornecedor de, vou usar aqui, como se fosse 17 mil reais, só que eu vou pagar isso ao longo do tempo. Para eu medir a minha produtividade, eu tenho que considerar aqui não o boleto, o valor da parcela, porque aqui é competência, eu tenho que considerar aquilo que eu comprei. Então, esse relatório de produtividade, ele é o que eu vendi versus o que eu comprei dentro do mesmo mês, da competência. Isso vale para as minhas despesas fixas, isso vale para meus custos variáveis, vale para tudo. Esse controle aqui, ele geralmente é o controle contábil, é o que o contador mensura. Para a gente não se complicar muito, eu gostaria que vocês saíssem daqui com a seguinte mensagem, de que vocês precisam de 2 relatórios, um do que eu vendi, e deixa essa parte do custo para o contador, ele faz isso lá no balancete dele, então você vai só mensurar o que você vendeu, e um outro relatório, que é o relatório de fluxo de caixa. Então, aqui só recapitulando, tá? Nossa produtividade ela vai ser incrível se eu vender mais e diminuir o meu custo. E aí, então, o outro relatório que é importante, o relatório de fluxo de caixa. E olha só como ele tem uma visão diferente. Por quê? Aqui é o mesmo dado, tá? Então, supondo que eu vendi 30 mil. Olha só como que esse 30 mil agora se apresenta para mim. Ele não se apresenta mais 30 mil integrais, juntos. Por quê? Porque no mês 1, eu recebi 15 mil. Foram aquelas pessoas que compraram tratamentos e me deram um sinal. E aí, nesse mês, eu paguei. Aqui já não é mais o que eu comprei, é o que eu paguei. É o que saiu do meu banco, do meu caixa. Então, eu paguei 10 mil. Aqui, então, significa que sobrou 5 mil. E aí, eu vou receber no mês 2 mais 10 mil e mais 5 mil. Concordam que se eu somar 15 mais 10 mais 5 dá os tais 30 mil do que eu vendi? Só que eu vou receber isso ao longo do tempo. E aí, a mesma coisa. Se eu somar aqui 10 mil com 5 mil e com 2 mil, representam os 17 mil de coisas que eu comprei. Mas aqui ele está diluído. E aqui esse saldo vai bater com o banco, tá? Por isso que muitas vezes o médico não sabe quanto ganha. Tá aqui a resposta. Porque ele pega, ele tenta somar 2 relatórios em um. O que o médico faz? Ele pega o que vendeu, 30 mil, e vem aqui e pega o que ele pagou no mês, 10 mil. 30 mil de vendas menos 10 mil do que eu paguei dentro do mês, quanto que eu teria de saldo? 20 mil. Aí vai o médico lá no banco e fala, mas eu não tenho 20 mil no meu banco, eu tenho 5. Porque realmente calculou da forma errada. Então, essas dicas que eu estou dando aqui para vocês, elas podem também ser questionadas em relação ao sistema de prontuário que você utiliza. Ele tem os 2 relatórios, o relatório de vendas e o relatório de fluxo de caixa, que você vai lançando as parcelas do que você tem a receber e as parcelas do que você tem a pagar. Então, aqui eu vou trazer para vocês, né, uma comparação do certo e do errado. Então, o certo é aquele relatório que a gente viu e o errado é isso aqui. Eu transformar o meu custo, que seria de 17 mil, que foi tudo que eu comprei, em 10 mil, que foi o que eu paguei. Então, isso aqui está errado, tá? Então, o relatório correto é esse relatório aqui do fluxo de caixa. Lembre-se que planejar é você construir uma ponte entre o sonho e o possível. Então, você quer realizar sonhos, não dá para você ter relatórios errados dentro da sua clínica, porque senão você não vai construir essa ponte que a gente precisa para poder realizar o sonho que a gente tem. Tá? Então, você quer responder a pergunta clássica que a maior parte dos médicos faz para um consultor em gestão, que é, quer saber quanto ganha por mês? Você, obrigatoriamente, você não tem para onde escapar. Não tem. Você precisa ter esses 2 relatórios. O relatório de vendas e o relatório de fluxo de caixa. O quanto eu vendi. Então, palavras parecidas. Vendas é igual a faturamento, tá? E fluxo de caixa é igual a receita, tá? É igual o que entrou no banco. Então, você precisa ter essa clareza em relação aos controles que você precisa ter. E, como eu prometi para vocês, eu vou trazer aqui mais algumas perspectivas. Então, vamos lá. Se você é o dono de uma clínica e a sua clínica ela tem
O N significa unidade de negócio, e a sua clínica tem unidade de negócio cuja mão de obra é médica, você paga para o médico trabalhar para você. Lá no final, a sua lucratividade, ela vai ser entre 10% a 20%, tá? Depois que você paga os insumos, você paga o seu custo fixo, você paga tudo. Você, como dono de clínica, você vai ficar com isso em média. Se você é o dono de uma clínica e você tem unidades de negócio não médicas, cuja mão de obra não é de médico, no final, a sua rentabilidade vai ser em torno de 15%, na sua lucratividade vai ser em torno de 15% a 25%. Isso é uma média, tá? De mercado. E se você tem um consultório que você recebe no final da história, então, em média, se você faz procedimentos e tem custo com insumo, a sua média de lucratividade do consultório vai ser entre 35% a 40%. Silvane, você tem consultórios que lucram mais? Tenho. Eu tenho consultórios que lucram em torno de 50% a 60%. Mas são consultórios que não têm procedimento, não tem né, um custo alto, né, de manutenção e de insumos. No entanto, gravem essa frase: o que paga conta não é percentual, é dinheiro no bolso. Então, às vezes, eu tenho uma clínica, um consultório, que tem um percentual, por exemplo, de 40%. Mas o que leva de rendimento para casa, monetário, é maior do que, às vezes, um consultório que tem 60%, porque vai depender do ticket médio. Então, eu abri aqui para vocês bases, tá? Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês são elementos que eu uso no meu dia a dia, na consultoria, para analisar as clínicas. Se vocês tiverem a paciência de estudar, de aprender cada informação dessa aqui, é como se eu estivesse colocando diante de vocês peças de um quebra-cabeça. Vocês estudando cada pecinha dessa, depois para encaixar e usar isso como estratégia de negócio, fica super mais fácil, tá? Então, isso aqui é um passo a passo que a gente está dando para vocês entenderem, vocês terem um domínio maior sobre o negócio da clínica de vocês, né? Vocês perderem qualquer receio que tinham, né? Não tem mais, em relação a números, a uso de relatórios, de sistema, de planilha, porque a partir do momento que você encontra sentido nisso, que você enxerga que controlar isso é ter mais vantagem, é ter mais vantagem no bom sentido, tá, gente? Assim, de ganhar mais, de ter uma percepção de rendimento maior, vocês vão ficar muito mais satisfeitos com o que vocês estão fazendo. Afinal de contas, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Então, ser um médico, dono de um consultório, de uma clínica que não sabe para onde quer ir, é realmente assumir aí uma grande chance de levar prejuízo, de não alcançar os seus sonhos.